Olá, este trabalho vai falar sobre caminhos de dados para o Make 1. Ele foi feito pelos alunos da FGA João Henrique, Elaine Cristina, Vanessa Andrade e Davi Carlos. Estes são alguns esclarecimentos acerca do trabalho. A organização da nossa apresentação será feita a partir da apresentação de microarquitetura, MIC e JVM e caminhos de dados para o Make 1. Microarquitetura é dividida em duas partes: caminhos de dados e unidades de controle. O caminho de dados é a parte onde vamos citar nesse trabalho, a parte operativa, composta pelos componentes responsáveis pela execução de operações elementares sobre os dados. MIC é uma microarquitetura didática proposta por Tenenbaum, implementada em 4 versões, dedicada a executar um subconjunto das instruções da máquina virtual Java e executa apenas operações com números inteiros. O MIC utiliza a memória do modelo de von Neumann, capaz de acessar 32 bits de memória simultaneamente. Caminho de dados para MIC 1 é composto por 3 barramentos de 32 bits e 4 componentes: um conjunto de registradores, uma ULA capaz de operar sobre os registradores, um deslocador ligado à saída da ULA de modo a estender a gama de operações possíveis e portas de comunicação de memória principal. ULA, puramente um circuito combinacional onde não há flip-flops. 2 portas de entrada para operando de 32 bits, uma porta de saída de operação de 32 bits, 6 vias de controle, uma saída de 1 bit para indicar a operação. A ULA de 32 bits pode ser implementada a partir de 32 ULAs de 1 bit, conectadas de modo que o VAI1 está ligado ao VEN1 da ULA de peso imediatamente maior. Conexões da ULA A e B são portas de entrada de operandos de 32 bits e C, porta de saída de operação de 32 bits. Combinações úteis nos sinais de controle da ULA. Registradores e portas. A composição do caminho de dados da microarquitetura MIC 1 até este momento pode ser representada pela figura ao lado: 3 barramentos, A e B sendo barramentos de leitura dos registradores, C, barramento de escrita dos registradores, 2 barramentos externos de comunicação com a memória, endereços e dados. Para que a arquitetura possa acessar a memória, são necessários registradores de endereços de dados. Esses registradores guardam 32 bits do endereço de uma palavra de 32 bits na memória de dados. Instruções de programa são executadas segundo uma ordem precisa. Uma microarquitetura necessita saber sempre qual a próxima instrução a ser executada. Deve haver um registrador apontador de programa, PC. É desejável que esse registrador possa endereçar diretamente a memória do programa. A instrução lida da memória deve ser armazenada para decodificação e uso futuro. Deve haver um registrador de instrução, o MBR. É desejável que esse registrador possa receber a instrução diretamente da memória do programa. O MBR é o único registrador de 8 bits do MIC 1. Por outro lado, o barramento B é de 32 bits. O MBR pode ser carregado no barramento B de 2 formas: como dado sem sinal. Os 24 bits à esquerda são zerados. A capacidade de empilhar e desempilhar dados numa região reservada de memória é importante em muitas arquiteturas. É necessário um registrador apontador de pilha. As variáveis locais de um procedimento precisam ser armazenadas em um local próprio da pilha de operandos. Para isso, é necessário um registrador apontador de variáveis.
Esse registrador aponta para o endereço inicial do conjunto de variáveis na memória principal. O uso de constantes é um recurso de grande utilidade em programação. Eles devem ser alocados em uma região de memória inacessível à escrita pelos programas da JVM. É necessário um registrador apontador de constantes. Esse registrador aponta para o endereço inicial do conjunto de constantes na memória principal. Antes de chamar uma subrotina, é necessário copiar o valor do PC em um registro temporário, para que se possa retornar a execução após seu término. É necessário um registrador temporário para armazenar o valor anterior do PC. Ao menos um registrador deve ser capaz de fornecer o operando esquerdo para a ULA. Esse registrador deve permanecer permanentemente habilitado. Seu conteúdo está constantemente visível no barramento A. Essa foi a nossa explicação. Obrigado.